Às vezes, o som passa diretamente da sua fonte a um receptor. A intensidade, a altura e a qualidade do som que ouvimos são transmitidas por ondas de compressão das moléculas do ar. Ondas sonoras transmitindo energia diretamente a seus ouvidos. Mesmo que alguém esteja entre você e a fonte sonora, você ainda ouvirá o som. Isso ocorre porque as ondas sonoras são defletidas por obstáculos. Mas nem todas as ondas são afetadas do mesmo modo pelos obstáculos. Aqui fora, as notas mais graves do saxofone predominam. Mas no palco, elas não se destacam. Essas notas parecem dominar o espaço aqui fora porque os sons mais graves passam pelas aberturas e defletem-se mais facilmente do que os sons mais agudos. Além de melhor defletidas pelos obstáculos, as ondas sonoras também podem ser refletidas por eles. Isso pode não ser evidente neste auditório, mas vamos colocar o saxofonista aqui, onde as reflexões do som são mais evidentes. Reflexões estão causando as mudanças no som. As ondas sonoras produzidas pelo instrumento espalham-se em todas as direções. A maior parte bate nas paredes, chão e teto da sala. Superfícies como estas são ideais para a reflexão do som, porque as ondas sonoras voltam com pouca perda de energia. Assim, o saxofonista escuta o conjunto de ondas sonoras que ele produziu, acrescido das ondas refletidas e as reflexões das reflexões, que resultam em reverberações, ou seja, reflexões repetidas de um som que chega ao ouvinte logo depois do som original. Num ambiente como este, não podemos ouvir separadamente as reflexões porque as superfícies refletoras estão muito próximas de nós. Mas se tivermos uma boa superfície refletora, distante o bastante, poderemos escutar um eco claro, uma repetição separada do som. Se as reflexões alcançarem nosso ouvido em um intervalo de tempo maior do que 1/10, podemos ouvi-las separadamente. Controlar a reflexão do som é o que a ciência da acústica procura fazer. A mais importante característica acústica de um ambiente é seu tempo de reverberação. Em termos gerais, isto significa quanto tempo um som e suas reverberações levam para desaparecer em um ambiente. O tempo de reverberação depende tanto do tamanho como da forma do ambiente e dos materiais nele contidos. Especialistas em acústica se empenham para conseguir reverberações que produzam sons claros e nítidos em qualquer parte de um ambiente. A razão de geralmente se construir o palco mais elevado não é para que os músicos possam ser vistos. Com a fonte de som elevada, mais ondas sonoras podem ser dirigidas para cada pessoa no auditório, sem que sejam muito absorvidas por estas pessoas e pelos assentos próximos ao palco. A inclinação do assoalho também reduz a absorção de ondas sonoras à medida em que elas atravessam o auditório. Para controlar as reflexões do som, o teto pode apresentar diferentes inclinações angulares. A sobreposição de superfícies especiais também afetará o tempo de reverberação do ambiente. Problemas de reverberação podem aparecer quando duas paredes laterais são paralelas e construídas de material que reflete ondas sonoras facilmente. Uma rápida sequência de ecos pode ser produzida como resultado de sons que refletem e voltam entre essas paredes. Para evitar este efeito, as paredes do auditório devem abrir para a plateia a partir do palco.
O que acontece com sons dentro de um ambiente fechado ou aberto não é muito diferente do que acontece dentro de um instrumento. Consideremos um violino. O som é produzido pela vibração das cordas do instrumento. Mas fora do corpo do violino, que é um tipo de caixa oca, o som é diferente. O corpo de um violino é como uma pequena sala onde as ondas sonoras refletidas são controladas para dar tons sonoros agradáveis. O fabricante obtém as características acústicas do violino após o modelamento frontal e posterior da peça. Então, ele passa a modelar o interior. Isso cria o pequeno ambiente onde o som produzido pelas cordas vibrando reverberam exatamente como o fabricante esperava. O perfil interno de um violino ou qualquer instrumento, exatamente como a forma interior de uma sala, tem um grande efeito no que ocorre com as ondas sonoras que se movem através do espaço. O controle do som não é obtido apenas pela escolha de formas e ângulos das superfícies internas. Ele também pode ser feito usando-se materiais que absorvem o som. Superfícies que produzem ecos e reverberações acima das desejadas podem ser recobertas com materiais à prova de som, que diminuem as reflexões com suas superfícies irregulares. Ao atingir a superfície de um objeto, a onda sonora pode ser parcialmente absorvida, perdendo energia. O estofamento dos assentos e a roupa das pessoas têm o mesmo papel na absorção do som. E é por isso que a música e vozes numa sala quase vazia não têm a mesma sonoridade que numa sala cheia. O controle de som é tão importante numa sala de espetáculo como no estúdio de gravação. Gravações começam em microfones. Microfones funcionam como ouvidos para captar todas as diferentes fontes de sons. No estúdio de gravação, eles são dispostos de modo a poderem captar todas as diferentes fontes de som. Microfones podem ser produzidos para captar somente uma estreita faixa de frequências. Assim, um microfone pode ser usado para captar sons para os quais outros microfones não respondem tão bem. Materiais que absorvem som no estúdio evitam ecos e reverberações que tendem a mascarar o som. Aqui, um tapete no chão realiza este trabalho, além do teto que não é plano. O microfone converte as variações de ondas sonoras em variações de sinais elétricos, de forma bem parecida com o que nossos ouvidos fazem. E agora, os sinais elétricos produzidos pelo microfone são convertidos em outras formas de energia. Numa fita cassete magnética, as variações dos sinais elétricos produzem uma variação do campo magnético no cabeçote de leitura do gravador. Essa variação de campo afeta a orientação de minúsculas partículas magnéticas da fita. Como resultado, a nova orientação das partículas permite uma reprodução fiel das ondas sonoras. Em gravações estereofônicas, 2 trilhas são registradas na fita, correspondendo às ondas sonoras que alcançam o receptor após intervalos de tempo ligeiramente diferentes. É assim que nós ouvimos.
Nosso cérebro processa cada pequena diferença de tempo de recepção do som por cada ouvido. Em gravações digitais, os circuitos de um computador analisam em um segundo cerca de 40 mil sinais de amplitudes de ondas sonoras, expressando-as em um código binário. Um feixe de laser imprime esse código em um disco matriz de vidro na forma de uma série de depressões. Em outros tipos de gravação, como discos de vinil, os sinais elétricos são transformados em vibrações mecânicas que criam sulcos semelhantes nos dois lados do disco. Gravações em discos são normalmente feitos por transferência de sons a partir de uma fita mestra. Mas para tocar, o processo que produziu a gravação é revertido. Num toca-discos, as variações nos sulcos de um disco fazem a agulha do toca-discos vibrar. Essa vibração produz variações de sinais elétricos que correspondem às variações nos sulcos. Em um toca-discos digital para discos laser, a informação das depressões é lida por um feixe de laser e reconvertida em sinais elétricos. Em um toca-fitas, a fita magnética passa sobre o cabeçote leitor do toca-fitas. As variações de padrão das partículas magnéticas da fita causam variações nos sinais elétricos emitidos pelo toca-fitas. Esses sinais elétricos variáveis vindos ou da cabeça leitora do toca-fitas, do feixe de laser ou da agulha do toca-discos são amplificados. Do amplificador, os sinais vão para um ou mais alto-falantes da caixa de som, onde produzem vibrações mecânicas que criam ondas sonoras, duplicando as ondas. Quando dois alto-falantes são usados juntamente e a fita ou disco é estéreo, os alto-falantes podem recriar as emoções de uma audição ao vivo. Mais do que ouvir os sons à medida que eles são produzidos, ou simplesmente escutar uma gravação, o importante é que somos capazes de controlar as ondas sonoras que produzem os sons que ouvimos. Para produzir som é necessário energia. A energia produz movimento. O movimento produz ondas sonoras e as ondas sonoras em movimento transferem essa energia. Veja como isso acontece. Quando a baqueta bate no bloco de madeira, produz um som que se move através do ar, o meio que transmite a onda sonora. A energia que as ondas sonoras transferem vem do movimento da baqueta. A cada batida cria-se uma rápida vibração na baqueta e no bloco. A vareta vibrante e o bloco provocam o afastamento das moléculas de ar na forma de ondas esféricas.
As ondas são produzidas à medida que as moléculas de ar provocam o deslocamento de outras moléculas próximas a elas por colisão elástica. Cada conjunto de colisões comprime levemente o ar. As ondas criadas originam uma série de compressões que se movimentam, afastando-se da fonte de vibração. Uma única molécula de ar move-se para cima e para baixo à medida que as ondas sonoras se deslocam no ar. Se fosse possível pingar uma gota de tinta numa molécula e observar seu movimento de vai e vem em uma folha de papel, veríamos que descreve uma curva chamada onda senoidal. Isto é a representação plana visual de uma onda sonora. Mas o que de fato ocorre é que uma grande quantidade de moléculas está simplesmente se movendo para cima e para baixo como esta. Elas colidem com outras moléculas e também entre si. E o movimento do conjunto destas moléculas produz uma série de compressões esféricas que se afastam da fonte de vibração em todas as direções. É assim que uma onda sonora se propaga. Sua velocidade de propagação depende da rapidez com que a energia de vibração é transmitida. As moléculas de ar estão relativamente distantes umas das outras, de modo que o som se propaga mais lentamente no ar do que no meio mais denso, como a água. De modo geral, quanto mais denso é o meio, mais rapidamente a onda viaja por ele. Mas, no vácuo, as ondas sonoras não se propagam. Mesmo que uma onda sonora tenha energia suficiente para atravessar toda a atmosfera da Terra, como a onda produzida por um vulcão em erupção, ela não pode ir além da atmosfera. Assim, as ondas sonoras de uma erupção em Io, uma lua de Júpiter, nunca alcançarão a Terra. É claro que as ondas sonoras não podem ser ouvidas. Elas são apenas ondas de compressão em um meio. Só percebemos essas ondas como som quando elas chegam aos nossos ouvidos. As ondas de compressão deslocam-se como vibrações na delicada estrutura interna dos nossos ouvidos, onde são convertidas em sinais elétricos e transmitidas ao cérebro pelas ramificações do nervo auditivo. É o cérebro que interpreta estes sinais, resultado de muitas conversões de energia em sons. Quando você ouve um som, é capaz de perceber muitas diferenças que ele tem em relação a outros. Por exemplo, alguns sons são mais agudos que outros. Os sons podem ser mais ou menos graves. Mas os sons não apresentam só características de intensidade ou tom. O que caracteriza uma onda é a sua frequência e amplitude. Vamos ver o que isso significa relativamente a uma única molécula de ar. Vamos de novo pôr tinta nesta molécula e mover a folha de papel. Agora, com o som voltando e o papel movendo-se, temos outra vez a onda senoidal. Traçando um eixo no papel, obtemos algumas informações. O movimento da molécula para cima e para baixo do eixo representa uma vibração ou ciclo. Esse movimento define um ciclo. A frequência de uma onda sonora é a medida da quantidade de ciclos que ela produziu, propagando-se em um meio no intervalo de tempo de 1 segundo. Quando a frequência de uma onda sonora cresce, mais ondas por segundo chegam a nossos ouvidos e ouvimos um som mais agudo. Quando a frequência diminui, ouvimos sons mais graves. Quando dois sons têm o mesmo tom, é porque as ondas sonoras associadas a eles têm a mesma frequência. Mas, à medida que cresce a intensidade do som, mais temos que ter presente o que é uma onda sonora.
uma transferência de energia. O que ouvimos como diferença de intensidade de som é, na verdade, diferença na qualidade de energia que está sendo transferida de molécula para molécula. A distância que a molécula percorre para cima e para baixo no eixo imaginário determina a amplitude da onda. A amplitude depende da energia que produz o som. Menos energia igual a menor amplitude de onda, que é igual a som mais fraco. Quanto mais energia, maior a amplitude, mais intenso é o som e, consequentemente, mais perigoso para nossos ouvidos. É por isso que as pessoas que trabalham em presença de ruídos altos têm que proteger os ouvidos. Assim também, pessoas que ouvem música muito alto podem ter a audição prejudicada. A intensidade de um som, ou seja, a amplitude de uma onda sonora, se reduz à medida que a onda sonora se afasta de sua fonte. A onda em movimento perde gradualmente a energia para as moléculas do meio no qual ela se propaga. Assim, quanto maior a distância que uma onda sonora tenha que percorrer até atingir seus ouvidos, mais fraco será o som. A energia de uma onda sonora dissipa-se mais rapidamente num meio mais denso do que o ar, como o vidro de uma janela ou o material de uma parede. A onda é afetada pelo meio que ela atravessa e também pelo meio vibrante da fonte que a produz. Por exemplo, a frequência de uma corda vibrando depende do comprimento da corda. Pode-se mudar a frequência alternando o comprimento da parte que vibra. É o que acontece quando os dedos se movem para cima e para baixo das cordas de um violino. A espessura da corda vibrante também determina a diferença na frequência. Se duas cordas tiverem mesmo comprimento, forem feitas do mesmo material e submetidas à mesma tensão, a corda de maior espessura vibrará em frequência mais baixa do que a mais fina. Portanto, quanto mais fina a corda, mais agudo será o som que ela produzirá. Além disso, uma mudança na tensão aplicada à corda pode alterar a frequência da onda. Quanto maior a tensão, mais rápido a corda vibrará, e assim mais alta será a frequência. Num instrumento de sopro, o ar que está dentro dele é que vibra. Na flauta, por exemplo, a vibração do ar é provocada pelas correntes de ar sopradas pelo flautista. Bloqueando diferentes aberturas na flauta, muda-se o comprimento da massa de ar que vibra e isso muda a frequência do som produzido. É assim que se controla a frequência em instrumentos de sopro. Tom e frequência, intensidade e amplitude são critérios para descrever os sons e para distinguir um som de outro. Existem ainda determinados sons que podem apresentar o mesmo tom e a mesma intensidade, quando produzidos por uma flauta ou por um violino, mas ainda assim eles serão muito diferentes. Eles diferem no que chamamos de qualidade. A qualidade de um som resulta de uma combinação de diferentes frequências. A qualidade do som de um violino vem em parte de seu corpo, outra parte vem das cordas. Quando o arco passa pela corda, ela vibra de forma diferente, conforme o ponto tocado pelo arco. O tom de um som que ouvimos é uma frequência fundamental produzida quando todo o comprimento da corda vibra. Mas, ao mesmo tempo, algumas seções da corda passam a vibrar em diferentes frequências, que são múltiplos da frequência principal.
Essas frequências secundárias são chamadas de harmônicas, que caracterizam o som de uma corda. Os pontos que separam cada seção vibrante são chamados de nós. Nesses pontos não existem vibrações. As harmônicas têm frequência maior do que a frequência fundamental, mas possuem amplitude menor. Essas frequências são parcialmente responsáveis pela qualidade do som de um violino. Mas a qualidade total se atinge quando as ondas sonoras produzidas pelas cordas do violino causam vibrações em todo o instrumento. O material utilizado no instrumento também determina, em parte, a qualidade do som que ele produz. No violino, as paredes de madeira vibram. A camada de verniz que cobre a madeira afeta essa vibração. Tanto a madeira como o verniz irão afetar o perfil das ondas produzidas pelas cordas vibrantes, criando o som característico do violino. Cada fonte de som tem seu próprio perfil de ondas sonoras. Se o perfil das ondas é convertido em corrente, podemos visualizá-lo num osciloscópio. A onda sonora apresenta a forma curva que já vimos antes. Mas não é uma curva lisa. Suas irregularidades são produto das muitas vibrações da corda e do próprio violino. Este é o mesmo som sem harmônicas. Pode-se ver e ouvir a diferença. Cada instrumento tem um som próprio devido ao diferente perfil das ondas sonoras que ele produz. Em resumo, o som é uma forma de energia transmitida por ondas através de um meio. A variação dessas ondas é percebida como diferença de altura, intensidade e qualidade.